Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o Thiago Andrade. Estamos chegando com tudo aqui no canal Quintal do Mengão, com o programa Portão do Quintal, na noite desta sexta-feira, com muitas informações do Flamengo, especialmente para você, torcedor. E a primeira notícia não é uma notícia boa. A rodada do Brasileiro está um caos para o Flamengo. Após mais um péssimo jogo na noite de quarta-feira contra a fortíssima equipe do Goiás, onde o Flamengo não saiu do 0-0. O Flamengo, com os jogos da rodada, já caiu para a 7ª posição da tabela. Ou seja, torcedor, se o campeonato terminasse hoje, o Flamengo teria que se contentar com uma vaga na Sul-Americana. Isso é um absurdo, um elenco milionário, um elenco tão qualificado como este, ficar em 7º colocado no Campeonato Brasileiro. Fruto de tudo aquilo que a gente vem debatendo aqui no nosso canal. Há uma grande perda de qualidade desse elenco de jogo com o técnico Jorge Sampaoli. Planejamentos e mais planejamentos totalmente errados e equivocados em data FIFA, em planejamento anual, lá no início do ano, troca de treinador. O Flamengo é um desastre. Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Flamengo não estaria nem sequer classificado para a fase pré-Libertadores da América. Teríamos que nos contentar apenas com a Sul-Americana. E isso é um prejuízo absurdo. E o que a gente vê em campo é reflexo disso tudo. Um time sem vontade, um time que não consegue marcar, um time que não consegue atacar, um time que não tem uma jogada de bola parada ensaiada. Teve um lance no último escanteio do jogo, o Flamengo precisando levantar uma bola na área para sair do 0-0 contra o Goiás, o Everton Ribeiro bate um escanteio fora da área. Cara, não é possível que esses caras não treinam, não é possível que eles não tenham uma jogada ensaiada de bola parada. Então, o Flamengo é um caos. O Jorge Sampaoli deixou o Flamengo de um modo que, cara, há muito tempo nós não vimos um time assim. Eu, na verdade, tenho 38 anos de idade e nunca vi um time do Flamengo sem tanta vontade e sem tanto entrosamento como esse que nós presenciamos aí. Fruto desse resultado do Campeonato Brasileiro e da rodada de maneira geral, que não está fácil para o Flamengo, a diretoria se reuniu lá no Ninho do Urubu, na quinta-feira, e decidiu que Jorge Sampaoli não comanda mais a equipe a partir do ano de 2024. Queridos, eles já haviam tomado essa decisão há muito tempo antes, eles já sabiam que o Sampaoli não vai ficar em 2024 e continuam mantendo ele no cargo, mesmo com essa coletânea de péssimos resultados que o Flamengo vem enfrentando no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores, né? Agora na Copa do Brasil fizemos um péssimo jogo domingo passado contra o São Paulo e nada é feito em relação ao argentino. Gente, o argentino está destruindo o Flamengo. Isso é muito ruim e muito doloroso de ver. A gente fica muito triste como flamenguista ver um bando em campo correndo para um lado e para o outro, sem ter nenhum entrosamento sequer. E aí fica a pergunta, vai ser domingo agora a decisão contra o São Paulo. Se o Flamengo perder, o Sampaoli agora vai ser demitido? E se o Flamengo ganhar, vão manter o Sampaoli mesmo com esse rendimento patético e pífio do argentino no comando do rubro-negro? É uma situação muito difícil, que com certeza, se eu fosse o presidente, se a maioria dos torcedores fossem presidentes, com certeza o Jorge Sampaoli já não estaria no Flamengo há pelo menos mais de 30 dias. Agora, a rodada está ruim, porém o foco do Flamengo tem que ser a final da Copa do Brasil, que vai ocorrer nesse domingo, às 16 horas, lá no estádio do Morumbi, em São Paulo. E a grande notícia boa da semana é que desde quinta-feira, quando o Flamengo se reapresentou após o jogo de 0-0, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, tanto o meia, Jorge André Arrascaeta, quanto que o
atacante Luiz Araújo conseguiram se reapresentar junto com o elenco e já estão treinando fortemente com o elenco. Ou seja, Arrascaeta e Luiz Araújo podem estar à disposição do argentino maluco para a partida de domingo contra o São Paulo, lá no Morumbi. E seria um reforço de peso, porque o Flamengo hoje ele não tem um conjunto, ele não tem um time montado dentro de campo. Ele depende de individualidades. E a única individualidade que ainda reluz no Flamengo de hoje é a individualidade de Bruno Henrique, porque a de Gabigol já foi faz tempo, a do Pedro já não aparece faz tempo, a do Everton Ribeiro também há muito tempo a gente não vê, e por aí afora vai, o time inteiro está mal. Então, já que precisamos de individualidade, o retorno de Arrascaeta e também de Luiz Araújo, com certeza deixa a equipe do Flamengo, de forma individual, muito mais preparada para essa final contra o São Paulo. E ainda nos resta um pontinho de esperança para derrotar o São Paulo lá em pleno Morumbi. Inclusive, a volta de Arrascaeta gera várias dúvidas ao técnico argentino maluco do Flamengo. Ele pode escalar Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, entre outras várias formações que ele pode tentar construir para derrotar o São Paulo em pleno Morumbi e trazer o pentacampeonato da Copa do Brasil para o Flamengo. Inclusive, hoje, o portal Coluna do Fla divulgou uma possível escalação do Flamengo, com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Vitor Hugo, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. E aí, querido torcedor, deixe nos comentários com qual time você entraria para a partida de domingo. Você gosta desse meio de campo proposto, né? Possível meio de campo proposto e sugerido pelo portal Coluna do Fla? Deixe aí a sua escalação, como você enfrentaria o São Paulo na partida de domingo para trazer esse campeonato aqui para a Casa Rubro-Negra. Agora, o Flamengo também já definiu a programação desta semana. O Flamengo treina amanhã no sábado a partir das 11 horas lá na Gávea. E após esse treino, o Flamengo vai embarcar direto do aeroporto do Galeão para São Paulo. O voo está marcado para as 16 horas e vai chegar em São Paulo, fazer um jantar e vai ser decretado descanso obrigatório para os jogadores. Já no domingo, terá uma pré-eleção por volta de 1h da tarde e, posteriormente, vai sair para o estádio do Morumbi por volta de 1h30, 2h da tarde. E lá, de fato, a gente espera ver um Flamengo em campo muito diferente do Flamengo que a gente viu nos últimos dias, nos últimos jogos, nos últimos meses e durante todo esse ano, que foi um bando de gente correndo para um lado e para o outro sem nada. Então, que a gente possa conseguir, a partir de individualidades, vencer o São Paulo, trazer essa taça para casa e que a gente possa analisar e refletir sobre todos os erros que a diretoria cometeu, todos os erros que os jogadores cometeram e todos os erros que todas as comissões técnicas que aqui passaram também cometeram. Não é porque, ao ganhar a Copa do Brasil, tudo estará maravilhoso, porque não vai estar. Tem muita coisa no Flamengo que precisa mudar. E uma das coisas no Flamengo que precisa mudar é a postura arrogante da maioria dos dirigentes rubro-negros. Essa semana tivemos mais um caso, mais um relato de UFC envolvendo gente de dentro do Flamengo. O senhor Marcos Braz caiu na porrada e na mordida com um torcedor em pleno shopping. Isso é um absurdo. Quem agride nunca tem razão. E assim como aconteceu com o auxiliar do Sampaoli, que foi demitido do Flamengo
deveria acontecer o mesmo com o senhor Marcos Braz. Porém, o Landim nada fez e provavelmente nada vai fazer. E o torcedor rubro-negro, em vez de ficar preocupado com a final, em vez das manchetes serem, né, em relação à final da Copa do Brasil, é em relação ao Braz, que dá uma coletiva pífia dentro do ninho do urubu para falar sobre um caso particular, não é sobre um caso do futebol. E outra coisa, não era nem para ele estar ali, porque ele foi o agressor, ele não foi a pessoa agredida. Então, queridos, dá vergonha da gente como torcedor ver uma situação dessa. O Landim teria que tomar uma postura e deveria demitir o Marcos Braz imediatamente, mas isso não vai acontecer. Então, a maré para o lado do Flamengo está muito complicada e nos resta torcer e rezar para que algo de novo aconteça no Flamengo nesse domingo. Mas eu continuo confiante e vou torcer muito e tenho certeza que você também, que acompanha aqui o canal Quintal do Mengão, estará na torcida e torcendo muito, muito, muito para que esse título caia no nosso colo e a gente possa comemorar o pentacampeonato da Copa do Brasil. Queridos, já chega aí freneticamente deixando o like no nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sino das notificações para você ficar por dentro de todos os conteúdos que nós produzimos aqui no Quintal do Mengão, especialmente para você. E já deixo o convite, no domingo às 18 horas, após a partida contra o São Paulo, teremos uma live, uma coletiva aqui no Quintal, especialmente para você, torcedor rubro-negro. Beleza? Um abraço e até o próximo Portão do Quintal. Bye, bye.